Oi, estou aqui numa série de entrevistas de vítimas e não vítimas das redes sociais, do fake news, do haters e viciados ou não na internet, ou que usam a internet ou as redes sociais para trabalhar, para divulgar, mas vou finalmente conversar com um técnico, Fábio Steibel, que é do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, e tem doutorado na Universidade de Leeds e fez assessoria para o governo brasileiro e etc. e tal. Recentemente, o Facebook foi acusado de invadir a privacidade das pessoas, de vender os seus dados para o Cambridge Analytica, uma empresa que acabou supostamente desviando esses dados para maus geradores de notícias e que se criaram fake news nas eleições americanas, do Brexit, das eleições francesas e que podem ameaçar as eleições brasileiras. Então, depois do depoimento do Zuckerberg no Congresso americano, que foi em abril, e tem uma pergunta incrível de um senador que fala assim: qual é o hotel que o senhor está? E o Zuckerberg fala: não vou divulgar. Então, você não quer divulgar o hotel que você está, mas você está divulgando o dado das pessoas. Como é que a gente vive neste mundo em que a nossa privacidade está se extinguindo? Ótimo. Marcelo, é um prazer estar aqui. Obrigado. Sobre esses dados pessoais, que são, digamos assim, o ouro do Facebook e de outros aplicativos. Do Google também, né? Do Google, de todas, na verdade, de toda essa economia de plataforma que funciona à base de dados, é fundamental a gente fazer uma diferença entre o bom uso dos dados pessoais e o mau uso. Então, por exemplo, quando você tem um e-mail e vem um monte de spam, aquela coisa que você não quer, você fica bravo. Porque você fala: poxa, isso é spam, será que o computador não entende que aquilo lá deveria ser jogado fora? Eu quero só a minha correspondência. Para isso, você tem que treinar o que é um spam e o que não é. Então, o seu comportamento ajuda o serviço a ser colocado. No Facebook, se todos os teus amigos que postarem tudo, você tivesse que rever tudo, seriam 200 mil mensagens por dia, mas só cabe 200. Então, esses dados pessoais, eles são necessários para a entrega do serviço de priorizar o que você acha mais importante. É diferente do hotel do Zuckerberg. Por quê? Porque naquele caso, quando você usa o Facebook, o que você quer realmente é ver como estão os seus amigos, falar com quem você quer, saber uma notícia. Mas você não quer dizer algo privado seu, onde você está naquele momento, com quem você saiu e coisa assim. Então, há uma fronteira aí para a gente pensar dos dados pessoais. O que é para a finalidade do uso do aplicativo e, portanto, deve ser usado porque você confia que você está dando aqueles dados em algo em troca. É como se fosse uma penhora, eu te dou os dados, mas você me dá o serviço. Sim. E aquela outra parte que, assim, é um serviço B que não necessariamente a gente concorda. Poxa, eu te disse... Que é como eles faturam o dinheiro. Que é como eles faturam. Não só o Facebook é onde o negócio realmente é dados pessoais, mas aí se a gente olhar o Cambridge Analytica. O que eles fizeram era uma pesquisa, e de fato era, onde eles faziam: me dê 7 coisas curiosas sobre você. Um teste bobinho que todo mundo faz no Facebook. Só que quando você faz isso, você dá uma autorização para aquele aplicativo ler seus amigos, a sua imagem, o que você posta, etc. Ou seja, você dá a concessão para que ele use aquele dado. Só que você deu para fazer o jogo dos 7 erros lá que estava. Mas eles pegam esses dados, vendem para um, vendem para outro, vendem para outro, e aquilo vai virando uma bola de neve. E provavelmente 99% dos brasileiros são hoje doadores de dados. Eles nem sabem, mas eles já deram tanto ok em tanto lugar para dar acesso aos dados, que o Cambridge Analytica ele é só uma pontinha do que a realidade é. Que a gente não tem mais controle sobre o que são feitos desses dados. Eu vou dar um exemplo bem claro. O meu celular, eu ia dormir com 70% de bateria, acordava com 40%. Ia dormir com 40%, acordava com 0%. Falei: o que está acontecendo? Eu fui numa loja de celular especialista e eu falei isso para eles. Eles falaram assim: mas você recebe notificações? Eu falei: não, eu já sei que não é bom receber notificações que gasta bateria. O teu Bluetooth está ligado. Eu falei: meu Bluetooth está ligado? Eu não sabia que meu Bluetooth estava ligado. Quando você faz uma reconfiguração do novo, no meu caso eu uso o iOS, né? Ele automaticamente, que interessante, então desliga o Bluetooth, e as suas notificações de localização? O notificações de localização do iOS está no Privacidades. Então você tem que ir no Privacidades, clicar lá em localização
e ir de programa em programa, aquele que você aceita saber a sua localização, que é o caso do Waze, que é o caso do Google Maps, do Facebook talvez, mas que não é o caso, por exemplo, de outros programas. Eu não quero que o, sei lá, programa de alimentos e de cinema que saiba onde eu estou. Inclusive do Instagram. Muita gente não sabe, mas você pode localizar a pessoa onde ela está através de um localizador do Instagram. Agora é o seguinte, eu não sou informado disso. Como é que eu vou ter que ir até uma loja, pedir para os caras me ajudarem na configuração e saber que isso está em privacidade e em localização? Então, todos nós vamos ter que ser especialistas em tecnologia agora. Eu não sei se tem que ser especialista em tecnologia, embora sempre ajude. Mas eu acho que o que está mudando é que a gente tinha o padrão de que, não estou fazendo nada errado, tudo bem saber. Então, quando alguém desenvolvia um aplicativo, ele falava, que dado você quer? Me dá tudo aí. E aí você já desenha a tecnologia para ela coletar o máximo de dados, sendo que o seguro, o correto, é o inverso. É você dar permissão ao mínimo de dados necessário para que o serviço seja feito. É difícil dizer que é feito para ser difícil, porque seria propor que há uma intenção, mas com certeza não é feito para ser fácil. Porque quando é feito para ser fácil, isso está logo lá na home, lá na página principal, um botão bem grande. Às vezes pode ser que ninguém se preocupou com isso, ou pelo menos colocou isso como prioridade. Estou falando de quem desenha os aplicativos, às vezes das pessoas que não pedem. O que é mais importante? É o serviço e a privacidade. Entendi. E aí a importância do governo. Eles priorizam o serviço, não a privacidade. Aí vem a importância do governo, dos governos. Sim. Como? Veja, se a gente tivesse só relação entre empresas e clientes, é uma relação muito desigual. Precisa de alguém controlar isso. Então, o Brasil tem o Código de Defesa do Consumidor. Inverte o ônus da prova, proíbe propaganda enganosa. Mas o fato é que a gente está desprovido de defesa para isso. O Marco Civil, né? É algo que a gente escuta falar, ele é de 2014, que em primeiro lugar, é algo que anualmente tem que ser modificado, porque a tecnologia anualmente ela é modificada ou não, ou o princípio é o mesmo. Quando a gente fez o Marco Civil da Internet... Quem foi a gente? A gente é todo mundo, mas eu vou dar um nome para todo mundo. Eu não fiz o Marco Civil da Internet. De certa forma você minha fez. Vovó. O interessante, eu gosto de chamar o Marco Civil da Internet de jabuticaba, porque é uma fruta bem brasileira e ninguém conseguiu fazer igual. Então, alguém tinha essa ideia de que tem que ter uma lei da internet. Só que em vez de você ir fazer, você governo, você empresa, decidiram fazer colaborativamente. Então, o Marco Civil da Internet ele começa com uma consulta, na qual participaram naquele momento mais de 2.000 pessoas e instituições, com opiniões, e depois durante 7 anos de aprovação no Congresso, de passagem. Muita gente participou. Nenhuma outra lei no mundo teve essa característica colaborativa. Mas e os lobbies? Não tiveram lobbies ali de empresas? Teve lobby de todo lado e o que é mais interessante é que o lobby foi aberto. Então, por exemplo, as empresas de telecomunicação, elas mandaram uma carta para o ministro. Falaram, acho que podia ser isso. O ministro respondeu, se colocar no site, publicar, eu aceito. Se não, na verdade, o que motivou o Marco Civil, e daí o nome civil, foi a quantidade de projetos de lei, daí no Congresso, para criar crimes, tipificar crimes. Crimes cibernéticos, como se chamava antigamente. E aí você fala, mas se a gente não tem direitos, como é que você tipifica o crime? Porque os direitos na Constituição eles são bem abertos. Talvez a gente precise de direitos específicos, tipo a configuração da privacidade na internet é um direito diferente daquele que estava principiologicamente colocado na Constituição. É a mesma coisa, mas é tão diferente discutir uma Constituição de 88 que fala sobre seu direito à honra e à privacidade e discutir honra e privacidade agora que tem discurso de ódio na internet, fake news, bots e tantas outras coisas. Mas, por exemplo, tem gente que fala que crime de ódio, crime cibernético, como se dizia antigamente, pode simplesmente ser utilizado o código criminal para se processar a pessoa. Não precisa nem necessariamente passar por órgãos institucionais mais complicados, assim. É verdade. Na verdade, para processar, para você ser condenado, bastaria a Constituição, porque está lá. Sim. Quanto mais específico, mais fácil fica de você indicar. Mas uma confusão que se faz muito, a Carolina Dickmann teve fotos vazadas. Que foi a lei que fez uma lei. Carolina Dickmann. Quantas pessoas foram condenadas por causa da lei? Nenhuma, porque o gargalo está na investigação. A polícia tem que ter equipamento, conhecimento para investigar. A produção de provas no judiciário ela tem que ser facilitada. O problema não é de lei.
Então, foi criada a lei Carolina Dickmann e para você não serve para nada, então? Ela é interessante porque ela tipifica um crime que é muito danoso à honra das pessoas, que tem a ver com vazamento de fotos pessoais nudes. que ela tirou pro marido dela e no O Marco banheiro. Civil tem um artigo que ele vai falar sobre a remoção de pornografia de vingança. Mas não tem que ficar criando crime, ou lei para cada crime, porque a lei ela cria um problema também. Porque essa lei ela vai falar que a invasão de um computador de outra pessoa é um crime. Tá, isso então, existe. se é um crime, você pode responsabilizar. Se o namorado entrou no seu celular, a lei pode ser usada para isso. Mas a pessoa não pode, por exemplo, ter fotos das nuvens. Então, os dados das nuvens foram vazados. Aí o criminoso pode falar, não, mas eu não entrei no computador da pessoa, eu entrei numa nuvem. Isso, eu peguei de lá, eu só compartilhei. Isso. Às vezes, você poderia tipificar todas as formas de crime, sim, mas talvez a gente possa fazer o que o judiciário faz, que é de ver a finalidade. Houve a intenção de vazar a foto para fim de vinganças? Porque isso depende, às vezes, da tecnologia. Se você consegue ver que você tem as fotos, que você tinha acesso ao computador e que você compartilhou de alguma forma com pessoas, será que isso já não é suficiente? Mas a gente pode fazer uma discussão muito maior que aí não tem a ver com a lei. Uma vez que você teve a foto vazada, o que é que você faz? Porque é muito difícil. O quê? Polícia? Você tem delegacias especializadas de crimes cibernéticos, é uma das coisas. Existem organizações da sociedade civil que se especializam em dar apoio, mas provavelmente a grande coisa que alguém pode fazer é conviver com aquilo. É ruim assim. Mas... Não tem como apagar, sumir, tirar, processar? Acontece que a internet ela tem uma produção de conteúdo muito intensa. E há certas menções ao conteúdo que são cultura, não são necessariamente pornografia. Então, você tem que dar uma certa liberdade e você deveria condenar apenas os usos que sejam realmente criminosos. Mas a prioridade não é o crime, a prioridade é a liberdade de expressão. Senão, quem sofre com isso, em algum momento somos todos nós. E eleição é um momento para se lembrar disso. Porque imagine, por exemplo, que você não pode falar mal de candidato. Quase que passou essa lei na última CPI. De você não poder falar mal de candidato. De você, o candidato que se sentir ofendido... Do crime cibernético? CPI, a última CPI dos crimes cibernéticos. O candidato que se sentir ofendido... ele pode pedir a remoção que será imediata de conteúdo até que se apure. É ditadura, né? E aí você entende como, às vezes, uma boa intenção pode gerar um efeito muito mal. Claro. Por isso que o Marco Civil... A liberdade de imprensa está muito, então, em alerta em relação a essas leis. E aí a ideia do Brasil, que é outra jabuticaba nossa, interessante, que é de colocar o judiciário como o órgão que diz se aquilo vai para um lado ou vai para o outro. Ele é o mediador. Se deixar a polícia, a tendência é que ela crime tira fora. Se deixar político, a tendência é que eles escolham um tipo de liberdade de expressão e não outro. Deixa o judiciário porque você tem a produção de provas, você tem o discricionamento do processo. É muito interessante ter o judiciário. Obrigado, Fábio. Você pode assistir a essa e outras entrevistas do programa Entrevista no Futura Play. Valeu!